Como descobrir o seu temperamento? Esse é o tema deste aulão. Pois bem, meu nome é Wilson Martinho, eu venho produzindo conteúdo há algum tempo lá no meu Instagram sobre temperamentos e outros assuntos e teorias que nos auxiliam no nosso desenvolvimento pessoal, como também no nosso relacionamento com outras pessoas. E bem, por que eu resolvi fazer esse aulão afinal? Muitas pessoas todos os dias me pedem para que eu as ajude a descobrir o seu temperamento. Antes eu ajudava todo mundo de forma individualizada lá no meu Instagram, só que tem sido cada vez mais difícil fazer isso, porque a demanda está aumentando, minha audiência está crescendo bastante, então fica difícil ajudar pessoa por pessoa. Então eu resolvi gravar esse aulão para que todo mundo soubesse, afinal, como é que eu faço para identificar o temperamento de uma pessoa. Assim você pode aprender tudo isso e identificar o seu próprio temperamento, como também o das pessoas que estão à sua volta. No final das contas, essa aqui é um aulão com o objetivo de que você identifique seu temperamento e o das outras pessoas, certo? De uma vez por todas. E outra coisa também, eu fiz esse aulão porque muitas pessoas recorrem a testes para identificar o seu temperamento e acabam se confundindo ainda mais. Às vezes a pessoa pega um teste ali da internet, dá colérico sanguíneo, sanguíneo melancólico, fleumático colérico, aí a pessoa fica ainda mais confusa. Afinal, eu tenho mais de um temperamento, eu sou dois, afinal, como é que é isso? Na verdade, esses testes seguem a teoria que diz que a gente tem mais de um temperamento, né? Diz que a gente tem dois. Eu, particularmente, não sigo essa teoria. Eu acho que uma pessoa só tem um temperamento. Essa é a linha que eu sigo e é isso que eu acredito. Mas eu falo melhor disso na live sobre as predominâncias e apostes, que está lá no meu perfil do Instagram, Wilson Martinho _. Depois, se você quiser dar prosseguimento aos seus estudos, você vai lá no meu Instagram que tem muito conteúdo sobre isso, tá certo? Então vamos lá. O que você precisa saber para identificar o temperamento de uma pessoa e também o seu próprio temperamento, afinal? Você tem que ter em mente essas 4 coisas, as 4 características da matéria: quente, frio, seco e úmido. Se você não tiver isso em mente, você não vai conseguir entender sobre temperamento, jamais. É preciso ter esses 4 conceitos bem realmente firmes, cristalizados na sua mente, certo? Pois bem, então, vamos aqui fazer um esqueminha, tá bom? Para vocês compreenderem direitinho o que significa cada uma dessas coisas. Depois que vocês entenderem, a mente de vocês vai clarear bastante sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os temperamentos, tá certo? E depois eu vou dar alguns exercíciozinhos práticos e alguns exemplos pessoais meus para vocês poderem exercitar esse olhar, tá certo? Para os temperamentos. Pois bem, então, imagine agora uma cruz, certo? Aqui um eixo vertical, de cima para baixo, e um eixo horizontal, de um lado para o outro, tá certo? Imagine que na parte de cima dessa cruz estão as coisas quentes. O que caracteriza as coisas quentes, afinal? As coisas quentes, elas expandem. Se você coloca um ferro no sol, você vai notar que ele vai dilatar, ele vai ganhar espaço, ele vai expandir. É como se tivesse um princípio de expansão nas coisas quentes. Pessoas que têm quintura no temperamento, elas também são expansivas. Elas também têm essa necessidade de colocar para fora. Elas têm essa necessidade de, muitas vezes, reagir antes de pensar. Tem reações rápidas, são pessoas de reações rápidas, pessoas que têm quintura no temperamento. Do outro lado dessa cruz estão as coisas frias. O que nos lembram as coisas frias, afinal? Se você colocar uma água no congelador, você vai notar que as moléculas elas vão se juntando, elas vão se aglomerando. Ou seja, tem um princípio de concentração na frieza, um princípio de introspecção, de interiorização ali, entende? É o contrário da quintura. Se a quintura caracteriza a expansão, a frieza caracteriza a contração, a introspecção. Pessoas frias são pessoas mais introspectivas, são pessoas de reações mais lentas. Por que elas têm reações mais lentas, afinal? Porque assim, as coisas do mundo chegam para ela tem que ficar elaborando aquilo internamente, fica pensando sobre aquilo, entende? Fica trabalhando aquilo dentro dela para depois reagir. Ela geralmente não tem reações imediatas como tem as pessoas quentes. As pessoas quentes é assim, as coisas chegam para ela e voltam no mesmo instante. Tem uma resposta imediata, né? Quase como um impulso realmente.
Exatamente isso, ó. Esse eixo vertical, de cima para baixo, diz respeito às reações das pessoas, entende? Se a pessoa ela tem reações rápidas ou se ela tem reações lentas. Se a pessoa ela tem quintura no temperamento ou se ela tem frieza no temperamento, certo? Se ela é expansiva ou se ela é introspectiva. Ótimo, então. Já entendemos esse eixo vertical. Agora vamos olhar aqui o eixo horizontal. Esse eixo horizontal diz respeito à memória afetiva da pessoa, a duração das coisas no peito dela, a duração das impressões no peito dela. Isso vai ficar mais claro em seguida, mas prestem atenção na explicação, certo? Deste lado aqui estão as coisas secas. Afinal, o que nos lembra a secura? A secura, se você lembrar, se você olhar para os objetos que são secos, você vai notar uma certa estrutura, uma certa rigidez, uma forma fixa. Se você passa a mão aqui, você vai notar que tem uma certa resistência. E essas são as características da secura: estrutura, rigidez, resistência, entende? Pessoas que têm secura no temperamento, as coisas do mundo chegam para ela e ganham uma forma fixa ali no peito dela, entende? Se estrutura ali dentro. Ela guarda a forma dos sentimentos no peito por mais tempo. Ou seja, elas têm memória afetiva duradoura. Os sentimentos perduram no peito dela por mais tempo, entende? Do outro lado, se aqui estão as coisas secas, do outro lado estão as coisas úmidas. O que nos lembra, afinal, a umidade? A umidade nos lembra falta de norma, adaptação, flexibilidade. Se você coloca a sua mão na água, você percebe que ela te envolve totalmente. O ar também te envolve, né? Não tem uma resistência muito grande, né? Não tem uma estrutura fixa ali. É por isso, a umidade nos lembra flexibilidade, adaptação. Pessoas também que têm umidade no temperamento são mais flexíveis, são mais adaptáveis. Isso também nos lembra a dispersão das impressões, ou seja, as coisas entram nessa pessoa, ficam um tempinho ali, mas depois, ó, se desfaz, né? Não guarda a forma dos sentimentos, não guarda a forma das sensações no peito. Ou seja, ela não tem muita memória afetiva, uma memória afetiva duradoura. A memória afetiva dela é perene, logo se desfaz depois de pouco tempo, alguns minutos, algumas horas. Não dura muito, certo? Pois bem, então. E no caso das pessoas secas, elas são um pouco mais rígidas, né? São um pouco mais inflexíveis. Geralmente, diante de alguma adversidade, quando elas encontram uma barreira, elas ficam muito tensas, porque elas não têm muito jogo de cintura, elas ficam meio com raiva, pelo menos é o primeiro impulso que dá nelas, né? Essa resistência ao meio, né? Ao contrário das pessoas úmidas, que são mais flexíveis, mais adaptáveis, certo? Esse aqui é o eixo horizontal. Diz respeito à memória afetiva da pessoa, a duração das coisas no peito dela. Se dura muito tempo, ela é seca. Se não dura muito e logo se desfaz, ela é úmida, certo? Agora vamos ligar os pontos, que é isso que nos interessa, afinal. Porque na ligação desses pontos, aparecem os temperamentos, certo? O que é quente é expansivo, ou seja, ela ganha espaço, mas é seco. É o fogo. O fogo é aquele elemento que ele expande, mas ele expande direcionado, ó. Tem uma estrutura aqui, ó, direção. A secura dá uma direção para a expansão dele, entende? O fogo expande e ele marca, ele coloca posição, né? Pessoas coléricas, pessoas de temperamento de fogo, elas são dessa mesma forma. A expansão delas é para colocar suas ideias, é para colocar suas opiniões. O colérico ele está vindo com a dele, entende? Ele vem falar das coisas dele, daquilo que lhe interessa, colocar o seu ponto de vista. É para isso que ele expande, entende? Se expande para a ação, para a liderança, porque tudo isso tem relação com o temperamento de fogo, entende? Essa tomada de atitude, a ação. O que é a ação se não é uma expansão direcionada, entende? Direcionada pela secura, entende? Por isso que dizem que são pessoas líderes e tudo mais. Pois bem, então. Agora, o que é quente, é expansivo, mas é úmido, envolve, é o ar. Se você baforar na sua mão, você vai perceber que que o ar preenche toda a sua mão, ou seja, ó, expansão, mas ele envolve a sua mão, não marca como fogo, entende? Porque é úmido, envolve. Pessoas sanguíneas são dessa mesma forma, elas são expansivas e envolventes. A expansão delas é muito maior, é uma dimensão maior do que as coléricas, porque as coléricas estão tentando se impor, estão tentando colocar suas opiniões. O sanguíneo, ele está tentando promover a comunicação, a interação entre as pessoas, a fala, o que possibilita a fala é justamente o ar, é o vento,
Entende? Esse movimento de comunicação, de tentar se adaptar às pessoas, tentar fazer com que elas interajam, isso é o mais importante para ele. É uma expansão voltada para a comunicação. O sanguíneo não está tão preocupado em colocar suas ideias, suas opiniões. Para ele o que importa é que todo mundo esteja interagindo, que todo mundo esteja falando. O importante para ele é essa interação, entende? Assim como o ar, que expande e envolve, né? Mais flexível, mais adaptável. Pois bem, então, vamos agora para o polo de baixo. O que é frio, introspectivo, a questão da concentração, concentra, e é seco, resiste, é a terra. A terra, se você colocar ela em qualquer local, você percebe que ela vai se acomodando. Ela não é expansiva como o fogo e como o ar. Ela não ganha espaço, não. Ela vai se acomodando ali, ou seja, tem um princípio de concentração, de introspecção nela. E detalhe, se você, por exemplo, pega uma faca, enfia na terra e tira, note que vai ficar a marca ali. Ou seja, ela guardou a estrutura, ela ficou marcada por aquilo, né? Pessoas secas ficam marcadas pelas coisas. Ou seja, ficou a marca na terra. Da mesma forma são as pessoas melancólicas, as pessoas de temperamento de terra. As coisas entram nela, porque ela é introspectiva, ou seja, entra, ela fica elaborando aquilo internamente, e essas coisas ficam marcadas, meio que se cristalizam no peito dela, entende? Perdura por muito tempo aquelas sensações, como se estivesse na carne viva, entende? Justamente por isso, elas são introspectivas e guardam a memória afetiva das coisas. São os melancólicos. E agora, o que é frio tem o princípio de introspecção, de concentração, ou seja, também são pessoas que precisam elaborar melhor as coisas, as impressões, as sensações para depois responder. São pessoas de reações mais lentas, mas também é úmido, também são úmidas. É a água. A água, se você notar, a água ela é fria e úmida. Ela tem um princípio de aquietamento, tem um princípio de concentração. Ela não fica expandindo. Na verdade, se você deixar ela num local, ela vai tender a se aquietar ali, não é? A concentrar ali e vai tomar a forma daquele ambiente, daquele recipiente. E detalhe, ela é flexível. Se você coloca a sua mão lá, ela se adapta, ela envolve a sua mão, ela acolhe a sua mão, entende? Justamente por isso, porque a água é fria e úmida. Tem um princípio de concentração e um princípio de envolvimento, de adaptação, de flexibilidade. Da mesma forma são os fleumáticos, as pessoas de temperamento de água. As coisas entram nessas pessoas, ela fica pensando, elaborando aquilo internamente, para depois responder, mas assim, não fica sensação nenhuma depois. Os sentimentos, as sensações, tudo se perde, como a água não guarda a forma de nada. Se você coloca água num recipiente e depois troca para outro, ela não guarda a forma daquele recipiente passado, ela perde a forma. Da mesma forma são os fleumáticos, eles não guardam a forma dos sentimentos no peito. Depois de pouco tempo, alguns minutos, algumas horas, aquilo se esvai, aquilo se perde. Entende? Assim como a água não guarda a forma. O ar também não guarda a forma, só que diferente da água, o ar é expansivo, né? E o fogo também, no caso, da mesma forma que o melancólico, como ele também é seco, ele também fica marcado. Só porque o colérico ele é expansivo e o melancólico é introspectivo, tem reações lentas, certo? Só aí já deu para clarear muita coisa, né? Já descortinou aqui tudo, o que está por trás dos temperamentos. Então só assim você já consegue observar as pessoas ao seu redor e consegue observar, essa pessoa, ela é quente ou ela é fria, né? Se ela for quente, ou ela é colérica ou ela é sanguínea. Se ela for fria, tem reações lentas, ou ela é fleumática ou ela é melancólica. Depois você pensa, essa pessoa, ela é seca ou ela é úmida? Ela guarda a memória afetiva no peito por muito tempo ou não? As coisas se esvaem dela muito fácil. Ela se esquece das sensações muito facilmente. Se ela for seca, ou ela é colérica ou ela é melancólica. Agora, se ela for úmida, ou ela é sanguínea ou ela é fleumática. Certo? É assim que você observa os temperamentos. Mas agora vamos para exercícios práticos, né? Para vocês observarem isso e vocês também poderem questionar as pessoas ao seu redor para vocês descobrirem o temperamento delas. Porque afinal, esse é o objetivo desse aulão, que você saiba identificar o temperamento das pessoas e o seu próprio também. Tá bom? Vamos lá. Por exemplo, eu vou te fazer aqui uma pergunta. Diante de uma ofensa assim que te fere realmente, como é que você reage afinal? O que te vem num primeiro momento?
É uma vontade, assim, de reagir imediatamente, sabe? De forma intensa, explosiva. Vontade de rebater, aquele lá, toma lá da cá, entende? Vai e volta. Te dá esse fervilhar interno, essa vontade de expandir imediatamente, entende? Você sente isso, essa vontade de explodir de certa forma e reagir de forma intensa no momento ou não. Na verdade, você se sente meio que como se acabasse, como se fosse um cachorro que acabou de cair do caminhão de mudanças. Como se você acabasse de ser atropelado. Você olha para os lados, tenta entender a situação. Você não tem reação nenhuma, você fica assim, impactado. E fica tentando, o que essa pessoa está dizendo? Por que ela está falando isso? Afinal, será que ela tem razão? Será que ela não tem? O que ela tem? Ou seja, você fica elaborando as coisas internamente, tentando entender a situação, porque você não consegue ter logo uma reação, você fica concentrando. Então, se você respondeu a primeira opção, você é uma pessoa quente, você tem reações rápidas, ou você é sanguínea ou você é colérica, certo? E se você respondeu a segunda opção, você tem reações lentas, você é fria, você necessita elaborar melhor as coisas antes de responder, antes de dar a sua resposta. Então, ou você é fleumática ou você é melancólica. E você pode fazer essa pergunta para as pessoas ao seu redor também, certo? Ah, mas detalhe, você tem que observar uma coisa. Quando eu falo de temperamento, eu falo primeiro o impulso que vem na pessoa, né? É a forma mais natural dela se comportar. Mas detalhe, não existe só o temperamento na gente. Também existem características que a gente pega da nossa personalidade, da nossa história pessoal, do nosso caráter. Quanto mais maduro for uma pessoa, menos ela vai reagir unicamente pelo seu temperamento. Por isso é mais fácil até de você identificar o temperamento das crianças, porque ali é temperamento puro. Ela ainda não tem uma personalidade formada. Mas digamos que você é uma pessoa educada, que você tem essa reação, você tem esse impulso, mas você se controla. Você tem que observar isso quando você for fazer essas perguntas. Por quê? Vai que a pessoa diz que não responde. Mas detalhe, você tem que perceber. Não olhe para aquilo que ela faz, mas para aquilo que ela sente num primeiro momento. Por quê? Se ela for educada, ela pode se controlar. Ela pode não querer rebater a ofensa na mesma hora, reagir, não é? Mas detalhe, mesmo que ela se contenha por educação, exercitando a vontade dela, não é? Porque ela é um ser humano, é um ser livre, mas ela vem aquele impulso. É isso que você tem que perguntar para ela. Vem essa vontade, esse borbulhar interno. Se vem ou se não vem esse impulso de reagir e ela se controla, ela abafa isso. Se for essa questão, mesmo que ela não reaja, ela é quente. Entende? Porque o temperamento sempre é esse primeiro impulso. Se você deixasse a pessoa naturalmente, sem a questão da educação, da personalidade e tudo mais, seria assim que ela reagiria, entende? Mas se você vai estar lidando com pessoas adultas, você sempre tem que ter esse olhar, esse questionamento, entende? Por isso sempre tem que ter um olhar humano quando você vai identificar o temperamento de alguém. Nenhum teste é capaz de fazer isso, certo? Por isso que geralmente os testes dão errado. Tá certo? Então, observe sempre isso. Se a pessoa, mesmo que ela não responda, ela sente essa vontade, mas ela abafa, se ela sente esse impulso inicial, mas ela se contém, ela é quente, tá certo? Ela só está se utilizando de elementos da educação dela para malear, né? Para se adaptar a todas essas características, trabalhar com tudo isso, tá certo? Mas ela jamais vai deixar de ser quente, porque o temperamento te acompanha do início da sua vida até o final, ele não muda. Embora você possa trabalhar certo aspecto, esse primeiro impulso sempre vai vir, tá certo? Agora, se a pessoa for fria, ela pode até se treinar, imaginar mentalmente para reagir logo. Pensou, mas ela nunca vai sentir esse impulso imediato. Esse impulso, essa vontade realmente, entende? É isso que você tem que observar. Geralmente as pessoas elas podem te responder que não tem reações rápidas, mas se você fizer esses tipos de questionamento a ela, você vai conseguir identificar realmente se ela é quente ou se ela é fria, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, então. Essa foi para descobrir se a pessoa está no polo de cima dessa cruz ou no polo de baixo, se ela é quente ou se ela é fria, tá bom? Agora vamos olhar aqui o polo horizontal, se a pessoa é seca ou se ela é úmida. Faça depois essa pergunta para ela. Fulaninho, me diga, depois que você recebe essa ofensa, você fica com ela por muito tempo no peito, sabe? Fica se debruçando sobre isso por 3 dias, 4 dias, até uma semana. Você esquece isso muito fácil? Ou você fica com aquilo na cabeça, te incomodando por um bom tempo? Ou se não, se na verdade
poucas horas, poucos minutos depois até, você já esqueceu, já são águas passadas, você até perdoa muito fácil a pessoa. Se ela disser que aquilo permanece por um bom tempo no peito dela, é porque ela é seca. Ou ela é colérica, ou ela é melancólica. E se ela responder que ela não, que na verdade aquilo se esvai dela com muita facilidade, que ela não fica guardando isso, não fica sentindo isso no peito por muito tempo, ou ela é sanguínea ou ela é fleumática, certo? É justamente desse jeito. Repare, quando eu falo de memória afetiva, não confunda memória afetiva com memória intelectiva, da cabeça. Tem uma diferença entre você lembrar da coisa, daquilo que te aconteceu, e lembrar aquilo no peito, aqui ó, entende? Sentir realmente na carne viva aquilo, aquela ofensa que a pessoa te fez. Se você sente ainda, quando você olha para a pessoa, você meio que recorda todas aquelas sensações como se acabasse de acontecer. Muitas vezes você lembra de uma irritação e só a lembrança disso já te gera outra irritação. Se acontece isso, provavelmente você tem secura no seu temperamento. Se não, se talvez você só lembre e se recorde mentalmente, só na cabeça, mas isso não tem nenhum peso afetivo para você, isso não tem nenhuma sensação assim, incômodo, uma certa sensação estranha quando você olha para a pessoa, provavelmente você é sanguínea ou fleumática, uma pessoa fleumática ou sanguínea, entende? Você tem que notar essas nuances, sabe? Percebendo o olhar humano que é necessário para observar essas coisas, não tem como observar o temperamento sem esse olhar humano, certo? Pois bem, então. Então você só junta os pontos agora. Se na primeira pergunta você verificou que a pessoa era quente, e na segunda você verificou que ela era seca, quente e seco, a pessoa é colérica. Se na pergunta você reparou que ela era quente, e na segunda pergunta você notou que ela era úmida, quente e úmida, sanguínea, entende? E agora, se você reparou que a pessoa era fria, né, respondia de forma lenta, não era de forma imediata, então a pessoa, e ela também guarda as coisas no peito, ela é seca, então ela é melancólica. Se você reparou que ela é fria, né, que ela não responde de imediato, mas ela não guarda as coisas por muito tempo, as sensações, as impressões no peito por muito tempo, significa que ela é fleumática, certo? Se guardar as coisas e é fria, é melancólica. Se for fria e não guardar nada, é fleumática, certo? Temperamento de água. É assim que você identifica o temperamento de uma pessoa. Dessa forma. Só tome só preste atenção nas coisas que eu te disse, né? Tanto do eixo vertical quanto do horizontal. Essas questões, né? Repare se a pessoa ela sente esse impulso de reagir e ela se contém ou não, né? Ou veja se ela nem chega a sentir esse impulso, que se ela não chegar a sentir, ela é fria, né? Se ela sentir, ela é quente. E repare essa questão da memória afetiva. Lembre, não é na cabeça, é no peito. E por que pessoas úmidas geralmente esquecem mais rápido essas ofensas? Bom, se ela não tem o peso afetivo naquela memória, é muito fácil ela deixar pra lá, entende? É muito fácil ela deixar pra realmente de lado. Águas passadas, né? Até mais fácil dela esquecer, porque não tem um peso afetivo aquela memória. Mas ela não tem Alzheimer, então ela pode lembrar na cabeça, como eu já falei. Ela não vai lembrar no peito se ela for úmida, tá bom? Agora eu vou aqui dar outro exemplo para vocês, agora um exemplo mais prático, para colocar aqui no dia a dia de vocês, para vocês visualizarem bem essa questão. Imagine que você está no trânsito agora, que o sinal fechou, e você está aqui mexendo no celular enquanto o sinal não abre. De repente chega um maluco atrás de você, buzinando e te xingando de todo nome. Perceba, qual é a primeira coisa que te vem neste momento? Se observe, se auto-observe. É preciso auto-observação para detectar o próprio temperamento. O que te vem nessa hora? Você sente assim um impulso, um fervilhar assim na hora, de uma vontade, mesmo que você não faça, mas uma vontade de tacar a mão na buzina na mesma hora e xingar de volta, rebater na mesma hora? Ou não? Você olha para os lados e tenta entender a situação, tenta entender o que está acontecendo. Você não tem nenhuma reação de imediata. Você quase que se volta para dentro de si. Quase que se volta para tentar elaborar tudo aquilo internamente. Tentar trabalhar. Afinal, por que esse cara está falando isso? Será que ele tem razão? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que ele está falando isso comigo? Você tende a ficar elaborando as coisas internamente ou não? A primeira coisa que te vem é esse impulso, essa vontade.
de reagir. Embora, por educação, você se contenha, né? Você foi educada a não fazer isso, mas perceba se vem ou se não vem esse impulso, tá certo? Porque se vier, você é quente, você tem temperamento quente, ou você é colérico ou você é sanguíneo. Se não, se é a segunda opção, você tem um temperamento frio, ou você é melancólico ou você é fleumático, tá entendendo? Pergunte isso também para as pessoas que você convive, se elas já passaram por situações parecidas. Assim vocês conseguem analisar na prática o temperamento das pessoas, tá certo? Depois, observe o seguinte. Depois desse incidente, você acha que você ia passar o dia inteiro falando mal daquele cara, tipo assim, incomodado com aquilo que ele te fez? Você chega em casa, fala pros tios, pra mulher, pro marido, pros filhos, pra todo mundo que aquele cara era um irresponsável, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele estava errado e tudo mais, ou não. Passou uns minutinhos, umas horas assim, talvez você chegue em casa e nem comente nada, porque aquilo não já passou, o impacto já passou e tudo mais. Talvez você fale assim, mas sem nenhum peso afetivo nas palavras, sabe? E provavelmente você é úmida, né? Se você fizer isso. Agora, se não, se você faz aquela primeira opção que eu te disse, né? De ficar com aquilo um dia, 2 dias, encalcucado com aquilo, né? Provavelmente você é uma pessoa seca. Você é colérica ou melancólica, tá certo? Então perceba, ó, se você teve essa reação imediata e aquilo ficou guardado por muito tempo, né? Você ficou com aquilo, se recordando naquilo no peito por um momento, você é colérica. Se naquela hora do trânsito você não reagiu, mas depois de um tempo você teve essa vontade de ficar rememorando essa questão, né? Recordando dela no seu peito, sabe? Aquela sensação, passou 3 dias falando mal daquele cara, provavelmente você é melancólica. Se você teve reações imediatas na hora, né? Vontade de tacar a mão na buzina, mas depois, águas passadas, já foi, passou pouco tempo, já esqueceu, bora. Baile é bonde que segue, né? Então, você é sanguínea. Se você não teve reação nenhuma, você ficou pensando sobre aquilo, mas depois de pouco tempo, já foi, passou, tudo mais, provavelmente você é fleumática, tá certo? Vou dar aqui outro exemplo para vocês, para isso ficar bem consolidado na mente de vocês, tá bom? Imagine agora que, por exemplo, vocês estão numa conversa, né? Imagine que seus amigos estão se comunicando. Se você não puder falar, se você tiver que calar esta sua matraquinha, me diga, você vê todas aquelas pessoas se comunicando, falando suas ideias, você sente uma certa inquietação interna, sabe? Um certo borbulhar dentro de você, uma vontade, um negócio querendo sair, sabe? Um incômodo mesmo, uma vontade de colocar suas ideias, uma vontade de interagir também. Se você sente isso, provavelmente você tem quintura no temperamento. Você é colérico ou sanguíneo. Se você não sente, se você fica ali quieto, numa boa, pode passar a conversa todinha quieta e não sentir incômodo nenhum com isso, provavelmente você é uma pessoa fria. Você é melancólico ou fleumático, tá certo? Então, vamos aqui diferenciar na conversa, né? Por exemplo, o que seria um colérico no meio desse grupo? Você tem que perguntar para a pessoa o que lhe interessa mais o que interessa mais para ela. Se o que interessa mais para ela é colocar as suas opiniões, é colocar as suas ideias, né? É vir com a sua, é isso que interessa. Se for para falar de qualquer coisa, isso não agrada a ela. Pô, então ela não fica na dela. Se não é para falar das opiniões dela, ela não quer nem saber. Provavelmente ela é colérica. Olha, lembra, é uma expansão direcionada. É uma expansão para colocar suas ideias, para se impor, para marcar posição, entende? Que nem o fogo marca. Agora, se ela não está muito preocupada em colocar suas ideias, sua opinião, na verdade o que importa para ela é interagir com as outras pessoas, é se comunicar. O que importa para ela é que estejam todos se comunicando, interagindo. Isso é o que importa. Não importa muito qual é o assunto, o que estão falando, desde que todo mundo esteja falando, se comunicando, interagindo como ar, não é? Se ela respondeu isso, provavelmente ela é sanguínea, né? Se ela responder a primeira, provavelmente você faz essa pergunta para saber, né? Ou se o que interessa mais é colocar suas ideias, suas opiniões, tudo, ou se é interagir com as pessoas, para você ter essa noção, tá certo? E vai fazendo as outras perguntas também para você chegar. Se todas baterem, provavelmente você vai acertar o temperamento. Já as pessoas frias, é muito engraçado quando elas estão no grupo, né? Os melancólicos e os fleumáticos. Muitas vezes uma pessoa que é colérica, é sanguínea, principalmente os sanguíneos, vem os introspectivos ali no grupo e ficam incomodados, ficam dizendo, passa a palavra pro fulano,
passa a palavra pro fulano, deixa o fulano falar também. Aí o melancólico, o fleumático fica assim, mas eu não quero. Eu tô bem aqui, eu tô confortável aqui, né? Por quê? Porque eles não têm essa necessidade realmente de falar. O sanguíneo, ele vê o mundo de forma diferente, olha. Cada um desses temperamentos filtra o mundo de forma diferente. Para ele, o mundo pro sanguíneo, o mundo se apresenta para ele de forma expandida e envolvente. Então, se ele vê uma pessoa que não está se comunicando, ele acha que a pessoa está incomodada. Entende? Por isso é importante você saber de temperamentos, por conta disso. Para não ter esses enganos. O melancólico fleumático está de boa ali, e o sanguíneo realmente na cabeça dele, ele acha que a pessoa está incomodada. Porque ele tem essa necessidade. Entendeu? Certo, então. Deu para entender, né? O colérico vê o mundo, ele filtra o mundo de forma expandida, quente e seca, resistindo. É assim que ele vê o mundo. O melancólico, ele filtra o mundo de forma fria, introspectiva, concentrando e resistindo também, porque é seco. E o fleumático recebe o mundo, vê o mundo de forma fria, introspectiva, concentrando e envolvente. E o sanguíneo, como eu já falei, de forma expansiva e envolvente, né? Cada um filtra o mundo de uma forma. Isso é o temperamento. É a forma como você filtra aquilo que vem do mundo. É assim que o mundo se apresenta para você. E também diz respeito o primeiro impulso, a forma mais natural que você tem de responder a tudo isso, aos estímulos que te chegam do mundo, né? Mas, como eu já falei, como elementos de educação, você pode educar aquilo que sai, a forma como você vai reagir. Mas você nunca controla como as coisas entram. Entende? É um filtro. Você vê o mundo dessa forma. Você pode escolher como você vai reagir. Certo? Você não controla o que entra, mas você pode controlar aquilo que sai. E nisso consiste toda a educação sobre a questão dos temperamentos, né? O desenvolvimento da personalidade. Que eu ajudo muitas pessoas lá no meu Instagram justamente com isso, né? Todo o meu trabalho é para ajudar as pessoas a amadurecer, a se desenvolver, né? Se aproveitar dos benefícios do seu temperamento e tentar reduzir os aspectos ruins dele. Pois bem, então, vamos continuar aqui. Já deu para, nesse segundo exemplo, também deu para clarear bastante a mente, né? Faça essa pergunta também para as pessoas do seu convívio. Pergunte se ela sente ou não esse incômodo, né? Para descobrir se ela é quente ou se ela é fria, né? Depois analise tudo isso. Faça essas mesmas perguntas para elas. Assim vocês identificam o temperamento delas. Ou então, simplesmente observem como é que elas reagem nessas situações, tá bom? Então, vamos lá para outro exemplo, então. Uma pessoa que ela é seca, eu já falei, ela cristaliza as coisas no peito. Tanto os coléricos quanto os melancólicos. As coisas ficam marcadas ali. Só que, por exemplo, num novo ambiente, se ele chega numa sala de aula e ele se sente incomodado, vê que a sala é hostil, ele vai guardar aquela primeira impressão por bastante tempo, entende? Dificilmente ele vai mudar aquela primeira impressão. Com muito esforço, com muita dedicação, ele consegue, claro, mas é mais difícil para ele. Agora, uma pessoa úmida, se ela tem uma péssima primeira impressão da sala, ela vai tender a não guardar muitas coisas. Logo que a sala se mostrar mais receptiva, mais acolhedora, ela não vai guardar nada daquilo, entende? Então, muito facilmente vai largar aquela primeira impressão e vai se adaptar muito facilmente. Lembra? Umidade, flexibilidade, adaptação, secura, resistência, estrutura, cristalização das impressões no peito. As impressões que você tem com o que lhe chega, né? Sentimentos, sensações, fica aqui no peito. Pois bem, então. E, aliás, pessoas que têm secura no temperamento, você nota que elas têm uma certa resistência maior. Porque se você observar a secura, é uma separação entre o meio e a coisa, né? O objeto, ó, tem uma separação aqui, né? A secura, ela corta e separa as coisas, né? Tem essa separação entre o que é eu e o que é ele. O colega consegue fazer essa separação até onde vai você, até onde vai ele. O melancólico também, por isso que eles são muitas vezes mais difíceis de dar o braço a torcer. Não estou dizendo que todo mundo é teimoso, né? Todo colérico de forma nenhuma. Mas eles têm essa tendência a ter a própria opinião deles, entende? A não ceder tão facilmente, ó. Porque aqui, ó, eu pressiono essa coisa seca, ó, ele quebra, mas não cede, né? É da mesma forma, pessoas coléricas e melancólicas. Eles são um pouco mais resistentes ao que vem externo, né? Agora, pessoas que são úmidas, como fleumáticos e sanguíneos, eles não são tão resistentes, ó, flexibilidade, adaptação. Então, se você falar direitinho, muito facilmente ele vai se envolver, ele vai ceder mais facilmente, porque olha, a umidade é isso, não tem separação entre eu e o meio, entende? É tudo adaptado, ó, o ar, ele está envolvendo todo mundo, não tem essa separação que nem tem na secura.
ele se adapta muito fácil, ele é muito flexível. Por isso que pessoas úmidas, tanto os sanguíneos quanto os fleumáticos, são muito voltados para o outro, né? Para as outras pessoas. Tem essa questão da umidade, entende? Ele se deixa envolver e ser envolvido. Ele envolve as outras pessoas e é envolvido, entende? Lembra, o temperamento é a forma como você se manifesta e como você reage também, né? Como as coisas chegam para você e como você se orienta no mundo. Então, é desse jeito que elas vão responder também, né? Enfim. Agora, vejamos aqui. Agora acho que eu vou falar alguns exemplos da minha vida mesmo. É bem melhor, porque talvez fique mais fácil de entender. Certa vez a minha mãe, ela tava me falando que a antiga chefe que ela tinha, ela dava benefícios para todos os funcionários, mas não dava para ela. É engraçado que ela disse que ela era a que mais se dedicava, era a que mais gerava lucro para ela, mas ela nunca valorizou a minha mãe. Aí ela falando dessa situação, dizendo que a chefe, ela não valorizava ela e tudo mais, e isso. E tinha um peso muito grande nas palavras dela, um peso afetivo, dava para notar isso. Mas aí eu perguntei para ela, mãe, faz quanto tempo isso? Ela disse, meu filho, faz uns 40 anos. Meu Deus, 40 anos? 40 anos? Ou seja, você guardou as sensações no peito por tanto tempo assim. Nossa, é incrível, né? Uma pessoa úmida, talvez ela lembrasse, muito difícil, ela lembraria, assim, talvez, mas não ia ter um peso afetivo tão grande. Como se acabasse de acontecer. Entende? Pessoas secas têm. Aliás, minha mãe é melancólica. Então, ela é introspectiva e é seca, né? Guarda as coisas no peito. Tem memória afetiva duradoura. Enfim, agora, por exemplo, outro exemplo. Uma vez eu estava olhando meu Facebook, eu não costumo olhar muito, né? Mas nesse dia eu resolvi abrir lá, não sei porquê. Mas eu acabei vendo que uma mulher, uma amiga minha, tinha postado assim: olha, eu descobri quem foi a Kenga, a filha da mãe, que furou os pneus do meu carro há 2 anos atrás. Eu desconfiava de quem era, mas hoje eu tive a prova. Eu tive o testemunho de que foi ela de verdade. Eu não vou dizer quem é, mas amanhã vocês vão ver que os pneus de alguém vai amanhecer furado. Eu vou contratar um Zé Droguinha para furar os pneus daquela mulher. Aí eu digo, meu Deus, olha quanto peso afetivo tem nessas palavras. Ela estava falando como se acabasse de acontecer, como se acabassem de furar os pneus do carro dela, entende? Ela reviveu, ela rememorou aquela situação com um peso afetivo que ela lhe impactou, que ela lhe gerou, entende? Daí você nota que a pessoa dessa tem secura. Talvez uma pessoa que tivesse umidade, ela talvez se recordasse tudo, não sei se ia pedir alguma indenização, mas não ia ter esse peso afetivo tão grande. Talvez ela até se esquecesse mais fácil, já que não guarda a memória afetiva, fica até mais fácil de esquecer, né? Enfim, agora essa daí não. Essa daí com certeza ou ela é colérica ou ela é melancólica, com toda certeza. Enfim, vou falar aqui outro exemplo. A minha mãe, ela tinha ido semana passada na verdureira. Ela tem uma amiga que eu acho que ela é sanguínea, gosta de fazer piada e tudo mais. Aí ela viu que a minha mãe estava comprando as cebolas na promoção. Ela disse, olha que bom, dona do santo. Tá na promoção, tá tudo baratinho. Agora você tem a chance de encher essa geladeira. Aí ela... O quê? Ela ficou incomodada com aquilo, né? Ficou incomodada. Mas ela não teve reação nenhuma, entende? Ela só ficou impactada por aquilo. E quando ela ficou pensando nisso, e quando chegou em casa, ela foi dizer o seguinte assim, ó: pelo amor de Deus, aquela mulher é muito mal educada, como assim ela tá querendo dizer que eu não sou capaz de comprar cebola se não tiver na promoção? Tá me chamando de morta de fome, aquela égua e tudo mais. E é engraçado que ela continuou falando isso por bastante tempo. Meu Deus, ela falou isso hoje de manhã e já tem mais de uma semana, e eu fico, meu Deus do céu, você ainda não esqueceu isso? Realmente as impressões ficaram no peito dela. Olha, ela foi impactada, ela não reagiu de imediato, porque ela é melancólica, ela nem teve essa necessidade, nem teve esse impulso, não sentiu, na verdade ela nem conseguiria, né? Teria que ter um esforço muito grande para ela reagir, mas a sensação perdurou no tempo. Ela continuou com aquilo no peito dela, se cristalizou nela, criou uma estrutura ali dentro, entende? O sentimento, a sensação. Tanto que eu acho que ela vai lembrar disso pro resto da vida. Ah, meu Deus do céu, muito engraçado essas coisas, né? E ajuda também a gente a entender que às vezes a gente
A gente se relaciona com uma pessoa que tem secura no temperamento e às vezes a gente não entende por que as sensações não saem do peito daquela pessoa, ela fica se recordando daquela situação. Muitas vezes numa briga ela acaba pegando coisa de anos atrás e traz pra cá, porque ela lembrou de forma afetiva, né? A gente tem que entender que essa pessoa muitas vezes ela tem essa dificuldade de esquecer as coisas realmente, porque olha, é como se estivesse na carne viva ainda, sabe? Aquela sensação ela volta. Então, para a pessoa que tem secura no temperamento, para ela praticar o perdão, ela tem que amadurecer bastante, né? Por quê? Porque ela não pode ficar cutucando a ferida. Tudo bem, ficou a marca aqui, ficou a ferida. Se você ficar cutucando, o que vai acontecer? Se você ficar lá se debruçando sobre essa ofensa e tudo, vai infeccionar, vai piorar. Não é porque você é uma pessoa seca que você é uma pessoa rancorosa. Não tem relação direta. Só se você ficar lá se debruçando sobre isso, se ficar cultivando ódio no seu coração. Aí já é outros 500, tá certo? Não obrigatoriamente uma pessoa que tem secura é uma pessoa rancorosa. Ela pode ter essa tendência a perdurar as coisas no peito por muito tempo. Mas agora é uma escolha dela se ela vai ficar alimentando ódio no coração ou não, tá certo? Tramando vingança. Tá certo? Então não vamos fazer essa relação direta de pessoa seca com pessoa rancorosa, tá bom? Pelo amor de Deus. Não é isso. Tá certo? E a pessoa que é educada, que trabalhou seu temperamento, ela não vai se deixar levar por isso, né? Ficar guardando as ofensas por tanto tempo. Tudo bem, ficou a marca, mas não vai ficar cutucando a ferida, tá bom? Vai ficar mais fácil de esquecer, então. Pois certo, então, vocês já deu para entender os exemplos, né? Por exemplo, nesse exemplo da verdureira. Se a minha mãe ela fosse sanguínea, como é que ela ia reagir? Vocês imaginam? De forma expandida, né? E que não ia demorar muito, ó. Reações rápidas, mas débeis. Reações que não duram muito tempo. Como se fosse fogo de palha. O sanguíneo é fogo de palha. Ele tem uma explosão, ele tem uma reação rápida, ou pelo menos ele sente isso, né? Mas ele não perdura aquilo por muito tempo. Depois são águas passadas, né? Por exemplo, se você tem um esposo ou um marido que ele é sanguíneo, vocês brigam, vocês discutem, mas depois de 5 minutos, depois de 1 hora, tudo, ele chega tranquilo pra você e pergunta: o que a gente tem pro almoço? Aí se você for uma pessoa colérica ou uma pessoa melancólica, diz: como assim? Nós acabamos de brigar, você já se esqueceu? E a pessoa: né? O que a gente tem pro almoço? É desse jeito, é uma coisa normal. E se você não entende temperamento, você fica confuso. É algo natural da pessoa, realmente é assim. Entende? É muito engraçado quando você entende temperamento, você começa a observar as pessoas, é muito interessante mesmo. Agora, uma pessoa que, por exemplo, ela é fleumática, como é que ela ia reagir nessa questão aí da verdureira da minha mãe, né? Se ela se sentisse realmente ofendida, ela ia ficar impactada, ela ia sentir aquilo, tudo mais, aquilo ia ficar um pouquinho, chacoalhou a água aqui, ficou mexendo enquanto tá chacoalhando. Mas depois que deixou de chacoalhar, volta ao normal, volta ao seu estado original. Ou seja, depois talvez, se fosse depois de pouco tempo, talvez ela comentasse comigo e tudo. Mas no dia seguinte, tchau, daqui a algumas horinhas, tchau, foi, não tem incômodo nenhum, tá entendendo? Não sente mais nada. Não ia ficar a semana toda com isso na cabeça, você tá entendendo? Com isso incomodando, tá bom? Ei, meu Deus, a minha mãe não vai esquecer dessa nunca na vida. Pois tá certo. Se fosse um colérico, ó, reações rápidas e que duram. Reações rápidas e que duram, como fogo, né? Deixa queimado, como se fosse uma queimadura. Expandiu e marcou. Ficou a marca ali. Ou seja, ela ia ter essa vontade de explodir na hora, ia ter essa vontade de reagir na hora, e talvez isso perdurasse pelo tempo. Ó, reações rápidas e que perduram. Ela ia ficar se recordando disso depois de 3 dias. Ah, aquela égua, ela tá dizendo, eu não acredito que ela disse isso, tá entendendo? É desse jeito, minha gente. Muito interessante. Só nisso já dá para você observar os temperamentos. Só nesses exemplos. E vocês começam a observar na vida de vocês exatamente essas questões, das reações da pessoa, tá certo? Se ela tem reações rápidas e que perduram, ou seja, que continuam ali nela, ela é colérica. Se ela tiver reações rápidas, mas que não perduram muito tempo, não fica muito tempo, não cristaliza no peito dela, né? Logo se desfaz, ela é sanguínea. Se ela tiver reações lentas e que perduram, no caso ela é melancólica, né? Ela não reagiu de imediato, mas aquilo ficou no peito dela cristalizado, ganhou uma forma ali. E se ela tiver reações lentas, mas as coisas não perdurarem por muito tempo, essas reações não perdurarem por muito tempo, essas sensações, esses sentimentos, ela é fleumática. Ela não reagiu da hora, talvez ela dissesse alguma coisinha depois, mas depois foi.
águas passadas, certo? Pois bem, então. Essa foi a aula, né, de como descobrir o seu temperamento. Aqui partilhando o meu conhecimento com vocês. Agora vocês já são capazes de identificar o seu temperamento e também o temperamento das outras pessoas, sempre observando esses eixos. O eixo vertical, que é o eixo das reações da pessoa, rápidas ou lentas, e o eixo horizontal, que é da memória afetiva da pessoa. Se as impressões duram por muito tempo nela, ou se não, se desfazem muito rapidamente. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Me sigam lá no meu Instagram, Wilson Martinho _, aquele traço que fica embaixo, certo? Então, e também no meu Telegram, que eu também produzo conteúdo lá, tá bom? Qualquer dúvida, se você estiver achando que tem mais de um temperamento inteiro, você só tem um, tá bom? Talvez tenha algumas nuancezinhas nessas questões desses polos, né? Um sanguíneo mais quente, um sanguíneo mais úmido, mas não vamos entrar nessa questão agora, tá bom? Colérico mais seco, colérico mais quente, mas não vamos entrar nessa questão. Tem uma live só sobre isso lá no meu Instagram, chamada Temperamentos, Predominâncias e Aportes. Se você se identifica com um, mas sente umas certas nuancezinhas, é provável que você tenha alguma predominância ou aporte. Mas eu não vou explicar aqui porque não é o tema deste aulão, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, certo? Me sigam lá no Instagram, eu espero vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o temperamento, sobre algo que eu expliquei aqui, vocês podem ir lá no meu direct, que eu ajudo vocês com todo o amor do mundo, explico tudo direitinho. Ou vocês podem ir lá na minha caixinha de perguntas e qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, vocês vão lá e colocam na caixinha que todo dia eu respondo pessoas lá com todo o amor, todo o carinho do mundo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que todo esse conhecimento agregue muito na vida de vocês, que realmente ajude vocês muito. Muito obrigado.